Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wagner, professor de oficina de produção textual, e a gente vai trabalhar hoje as narrativas de aventura e de ficção científica. Esse material está disponível para você na sua apostila, no módulo 3, na página 9. Aquela apostila que a gente entregou à parte para vocês, que faz parte do nosso material aqui da escola. E aí, para a gente poder entender isso, a gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, embora seja uma narrativa de aventura ou de ficção científica, é uma narrativa. Então, vai apresentar as características que toda e qualquer narrativa possui. Então, você tem aí personagens envolvidos, você tem um enredo, uma história que está sendo contada, você vai ter o tempo e o espaço devidamente marcados para você conseguir se localizar e localizar a história, quando ela se passa e onde ela se passa. Então, eu separei um materialzinho para você que vai ser projetado aí na sua tela. Diz assim: a narrativa de aventura, que é o primeiro que a gente vai trabalhar, consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de uma história de aventura. Geralmente trata-se de um valente herói ou uma valente heroína que vive as mais surpreendentes situações, mas não se abate ante os sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Por isso, a ação é um elemento fundamental neste texto. As aventuras podem ser as mais variadas possíveis: caça ao tesouro, visita noturna a cemitérios, perseguições a bandidos, cavernas escuras e tantos outros. O enredo é composto pelas ações das personagens organizadas em uma sequência de situações. Algumas marcas podem ser estabelecidas aos personagens, como a astúcia e a esperteza, que são utilizadas para se livrar de situações perigosas em que se envolvem. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se nós estamos falando de uma narrativa de aventura, a ação é que vai conduzir essa narrativa. A narrativa de aventura é uma narrativa ágil, onde as coisas acontecem com muita frequência, porque são tantos os eventos a serem contados. Então, esse enredo é repleto de ação. Normalmente, a gente tem uma protagonista, ou um protagonista, pode ser um herói ou uma heroína, e esse herói essa heroína são repletos do que ele chama de astúcia, de esperteza, porque eles vão se metendo em situações e essas características são as que vão fazer eles sair dessas situações. Se você lembrar de uma narrativa de aventura que você tenha lido ou em algum filme que você tenha visto, existe um enredo que precisa ser contado, mas para esse enredo ser contado, várias pequenas ações vão acontecendo até o desfecho. E aí, seguindo, projetado aí para você na tela, o foco narrativo é a posição que é tomada pelo narrador ao contar uma história. E ele pode contar na primeira ou na terceira pessoa. Narrador personagem conta na primeira pessoa a história da qual ele participa, também como personagem. O narrador observador conta a história na terceira pessoa sem dela participar. E a narrativa de aventura apresenta normalmente a seguinte estrutura: apresentação ou situação inicial, o narrador explica algumas circunstâncias da história, apresenta a época, o local onde acontecerão as ações, apresenta também as personagens que farão parte da narrativa. A complicação, a ação, o desfecho e a situação final. Então, pensa comigo. Nessa ação, por ser uma narrativa, existe alguém que está contando essa história. Esse alguém é chamado de narrador. Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem se ele participar da história. Ele conta e ele participa. Ou ele é apenas alguém que está vendo o desenrolar da história. Ele é um observador. Ele só está ali para contar, ele não vai fazer parte da história. Então, isso é chamado de foco narrativo, é o olhar do narrador para a história. Ele olha de fora, como observador, ou ele olha de dentro, como personagem. Depois disso, tem que entender o seguinte: essa narrativa de aventura vai apresentar para você alguma coisa. Então, a primeira fase é chamada de apresentação.
personagens são conhecidos, o local é conhecido, o tempo é conhecido, você já tem uma ideia mais ou menos do enredo que vai ser desenvolvido. Logo depois começam as complicações, né? E aí lembra, como tem ação, podem ter inúmeras complicações. São as adversidades que esse personagem, esse herói, vai passar para cumprir os objetivos dele. Você tem a ação dos personagens ante essas complicações. Você vai ter lá já o caminho para o desfecho, tá? Ou a chamada resolução, quando essa complicação é solucionada. E, por fim, você tem a situação final, tá certo? E aí, bem recente, como dica para vocês, tem um filme chamado Jumanji, que você pode assistir, que é uma narrativa de aventura. Tá bom, galera? Na próxima aula a gente continua com a narrativa de ficção científica. Um abraço.